Você sabia que, assim como vemos as famosas avenidas na Europa como grandes shoppings de luxo a céu aberto, a Oscar Freire também foi? Com a presença de algumas marcas caríssimas que hoje só habitam grandes shoppings de luxo em São Paulo. Então, o que aconteceu com a Oscar Freire? Teve uma decadência dessa rua? Vamos descobrir hoje. Deixa eu só me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas e nesse canal a gente fala sobre moda, tudo que envolve as melhores histórias, que se depender desse canal elas nunca vão ser esquecidas. O nome Oscar Freire foi dado em homenagem a um médico de Salvador que veio para São Paulo em 1910, por aí. Ele fundou a disciplina de Medicina Legal na antiga Faculdade de Medicina Paulista, que hoje é a Unidade de Medicina da USP. Vamos entender a ocupação do bairro Jardins no geral. Então, lá no século XIX, aconteceu o quê? A elite paulistana começou a se afastar do centro de São Paulo, que era o principal polo comercial na época. Eles começaram a procurar bairros mais exclusivos, se afastando do centro e procurando bairros como Campos Elíseos, Higienópolis, Avenida Paulista, que consequentemente acabou indo para os Jardins. E aí a cidade ficou dividida em bairros mais elitizados e bairros ocupados por trabalhadores, por terem fábricas como Brás, Bom Retiro e a Moca. Já no século XX, depois desse deslocamento da elite paulista, novos bairros e novos centros comerciais começaram a surgir, concorrendo diretamente com o comércio do centro de São Paulo. E aí acabou enfraquecendo o comércio no centro, fazendo com que muitas lojas fechassem. E aí um novo centro começou a se formar na Rua Augusta, que nos anos 60 era point comercial e tinha várias marcas prestigiadas pela elite paulistana. Foi se beneficiando da Augusta que a Oscar Freire começou a ganhar bastante força. Mas em 1966, com a inauguração do Shopping Iguatemi, acabou apresentando para os consumidores uma nova forma de consumir, um espaço coberto com área de lazer, com restaurantes, cafés. E aí foi quando a Augusta começa a perder força, mas a Oscar Freire começa a se beneficiar disso e ganhar força. E aí nos anos 80 já era considerado muito importante para o comércio da cidade de São Paulo, porque os jornais da época consideravam a Oscar Freire um point de encontro de políticos e empresários para conhecer novos restaurantes e também dos jovens New Wave à procura de clubes noturnos. E aí somente na década de 90, com a abertura do mercado, a abertura comercial do país, a chegada de marcas internacionais no Brasil, que essas marcas escolheram o quadrilátero da Oscar Freire para se instalarem. Quando eu falo quadrilátero da Oscar Freire, eu tô falando Oscar Freire, Bela Sintra, Haddock Lobo, as ruas paralelas da Oscar Freire. A gente sabe que ali também tem loja. A gente, se você já foi, se você mora em São Paulo, né? Eu falo a gente porque eu moro em São Paulo, tá? Mas se você não é de São Paulo, saiba que as paralelas da Oscar Freire também possuem lojas. E aí, tudo começou com a Montblanc. A Montblanc se instalou em 1995 na Oscar Freire, na verdade, na esquina da Oscar Freire com a Haddock Lobo. E a partir disso, outras marcas começaram a surgir. Em seguida foi a Cartier. Então, sim, a Cartier tinha uma loja na Haddock Lobo e ela inaugurou em 1997. A Dior abre em 1999, junto com uma Louis Vuitton e uma Ferragamo. Eram quase umas lojas geminadas, assim, era Ferragamo, Louis Vuitton e Dior. A Versace também abriu uma loja em 1996, na Bela Sintra. E além disso, tivemos outras marcas presentes nesse quadrilátero da moda. Então, por incrível que pareça, já tivemos na Oscar Freire, por ali, as marcas Lacoste, Bulgari, Tommy. Oi gente, eu vim aqui do futuro da edição só pra falar que essa loja em si da Tommy era uma loja conceito, ela não existe mais mesmo, ela saiu da Oscar Freire, mas tem outra loja da Tommy na Oscar Freire, que é uma menor. Então, é isso, só me corrigindo aqui. Carlos Miele, Giorgio Armani, Hermenegildo Zegna, a gigante britânica de cosméticos, a Lush, e até uma loja da Häagen-Dazs, aquele sorvete caríssimo, também foi inaugurada em 2006, lá pela região da Oscar Freire. Para vocês terem uma noção, a Oscar Freire chegou a ser considerada em 2005 uma das 10 melhores ruas de luxo, que ocupou o 8º lugar, no caso, pelo Excellence Mystery Shopping International, ao lado de ruas como a Quinta Avenida em Nova York e a Champs-Élysées em Paris. Porém, quem já foi para Oscar Freire hoje em dia, em 2005 ela era um pouco diferente do que a gente conhece. Por mais que ela tivesse todo esse prestígio, esse ranking de melhores lojas de luxo que, né, do mundo, ela tinha calçadas esburacadas, cheia de pedra, com um desnível,
com fiarada, aquela coisa linda que a gente conhece bastante da cidade de São Paulo. O que havia também uma certa crítica por volta de muitas pessoas falando que não condizia com a rua mais cara de São Paulo ter um monte de fio emaranhado, ser esburacada, causar acidentes, as pessoas caíam na rua, aquela coisa toda. E foi quando em 2005, 2006 mais ou menos, começou uma reforma em conjunto com a prefeitura e a associação de lojistas ali do jardim, que fizeram o aterramento dos fios, plantação de árvores e floreiras onde antes tinham postes, além de ampliarem as calçadas, que foram niveladas e padronizadas, trazer iluminação de LED, além da instalação de bancos e lixeiras. E aí, em 2006, a Oscar Freire foi reinaugurada após um longo período de obras ali que custaram mais ou menos 8,5 milhões de reais. Por isso, com essa nova estrutura, a renomada rua ganhou ainda mais prestígio e aí realmente se consolidou como um comércio diferenciado. Essa reforma trouxe ainda mais vida para Oscar Freire, porque convidou pessoas de diversas faixas etárias, desde jovens até mais velhos, a andarem nas ruas, a terem bancos para se sentar, a interagirem, até atividade urbana mesmo. Todo esse cenário de comércio com cafés, bem presente nas ruas da Europa, que a gente, se você já foi visitar, conhece. Tudo isso acabou atraindo bastante gente para a Oscar Freire. Se a gente andar nas ruas da Oscar Freire hoje em dia, a gente não vê nem sombra dessas lojas de luxo. A gente ainda possui bastante lojas, obviamente, mas as lojas de luxo em si, Dior, Lacoste, Cartier, Bulgari, quem sabe Cartier, Bulgari custa muito caro, né? Tem anéis, assim, que podem custar quase R$1 milhão, até mais de R$1 milhão, né? $1 milhão quase. Então, onde é que foram parar essas lojas todas? Por que elas saíram de lá? Gente, a maior questão é fácil. Falta de segurança. E o paradoxo mais louco dessa história toda é que a Montblanc foi a primeira loja a habitar ali o quadrilátero da Oscar Freire, só que também ela foi a última a sair da Oscar Freire. Ela saiu em 2018, então não faz tanto tempo que as marcas começaram a deixar a Oscar Freire, essas regiões dos jardins físicas, assim, na rua. E uma grande conexão que a gente consegue fazer foi justamente na abertura dos shoppings como o Cidade Jardim e o JK Iguatemi. E pra quem não viu o meu vídeo anterior sobre a Daslu, eu falo que a Daslu, quando acabou, né, toda a polêmica, a história, o que deu lugar para onde antes ficava a Daslu foi justamente o Shopping JK Iguatemi, que foi inaugurado ali em 2012. E a Daslu, eu falo no vídeo, ela foi porta de entrada para muitas lojas que não tinham sede no Brasil, mas depois da Daslu, as lojas perceberam que elas podiam ser donas das suas próprias filiais aqui, e por isso elas abriram em outros shoppings, principalmente no Shopping JK Iguatemi. E aí foi quando muitas marcas, em busca de algumas coisas que só o shopping pode dar, acabaram saindo das ruas e foram para os shoppings, porque, gente, shopping tem, obviamente, uma maior segurança, possui uma variedade de serviços, horário de funcionamento, as lojas conseguem ficar até mais tarde dentro dos shoppings. Além disso, querendo ou não, você cria certas bolhas ali das pessoas que você quer que frequente as lojas de luxo, né? O que a loja de luxo quer? Ela quer uma elite frequentando. Então, esses shoppings são frequentados pela elite porque a própria elite se sente mais segura frequentando os shoppings do que necessariamente indo nas ruas comprar, é muito mais perigoso. Então, acabou unindo o útil ao agradável. Foi quando as lojas realmente começaram a abandonar os seus pontos físicos nas ruas para migrarem para os shoppings. Um dos motivos também que impactaram foi justamente os aluguéis da Oscar Freire. O que acontece, gente? A Montblanc chegava a pagar quase R$70 mil por mês de aluguel, mais as luvas, que eles chamam, de 2 milhões. E o que seriam essas luvas, para quem não conhece? Luva, quando você... Principalmente, isso é bem comum em marcas de luxo, quando elas procuram algum local para se instalarem. Elas não querem só um bom ponto físico, elas querem um ponto icônico, elas querem estar na melhor rua. O fato dela estar, por exemplo, numa rua como a Oscar Freire, que é a rua mais cara de São Paulo, faz com que só para você poder alugar esse ponto, você tem que dar como se fosse umas chaves, assim, uma entrada de um valor que, no caso, foi 2 milhões. Então, ainda assim, é caro só para estar ali. Bom, mas ainda que o fechamento dessas grifes de luxo acabaram acontecendo na Oscar Freire, outras marcas começaram a se instalar. Então,
Até hoje em dia a gente vê uma forte presença das marcas brasileiras na Oscar Freire, o que acaba sendo legal, olhando por outro ponto de vista, porque faz todo sentido, né, Brasil, e a gente enaltecer as nossas marcas, acho que também é super importante. E aí começou a abertura de lojas conceito na Oscar Freire, então as lojas da Havaianas, que é grandona, quem já viu sabe, tinha uma Chili Beans imensa também, uma Riachuelo também, que era conceito, e também a abertura de marcas como a Forever 21, tinha uma loja imensa da Forever 21, que inaugurou em 2014, quem lembra, eu amava ir nessa Forever 21 da Oscar Freire, tinha tudo, a loja era gigante. Mas mesmo essas lojas brasileiras, lojas conceitos, que ficaram anos e anos ocupando espaço como a Riachuelo na Oscar Freire, elas também fecharam. A Forever 21 fechou em 2019, claro, fechou no Brasil inteiro, a marca faliu, isso aí foi um problema mais internacional, não só do mercado brasileiro, mas acabou fechando, o que impactou também na Oscar Freire. E outras lojas fecharam, principalmente a icônica Riachuelo, gente, fechou. Então até 2024 a gente via a Riachuelo ali, hoje em dia não tem mais a Riachuelo conceito na Oscar Freire. E aí você vê esse fechamento das lojas, né, então se você caminha pelo Oscar Freire hoje em dia, você vê um cenário bem diferente, você vê muitas placas de aluga-se, você vê muitos pontos vazios, sem nada, sem ninguém. E aí você se pergunta, mas por quê que isso tá acontecendo? E gente, na verdade, isso tem um grande impacto pelo mercado imobiliário. Depois da chegada do metrô da Oscar Freire, acabou aumentando o consumo, né, da renda ali na região, o que fez com que o metro quadrado ficasse mais caro e incentivasse ainda mais a verticalização. Existem chamadas zonas eixo de estruturação, que permitem elevar os empreendimentos ao máximo do nível construtivo. Não tem um limite de verticalização, principalmente regiões perto de metrô. Eles têm essa lei que você pode ampliar o máximo que der, no sentido de verticalizar uma região para aproveitar o aumento de consumidores, aproveitar o aumento de pessoas que querem morar perto de metrô, aquela coisa toda que quem mora em São Paulo conhece. Se você chega numa região próxima ao metrô, só tem prédio em volta. Então a ideia foi aumentar a densidade demográfica e construtiva para realmente atrair mais, né, de determinadas regiões, para atrair mais moradores, o que fez com que vários proprietários de terrenos das lojas da Oscar Freire vendessem para incorporadoras. Então a primeira impressão da Oscar Freire era justamente que a gente estava perdendo as lojas para construção de prédios e condomínios de alto padrão. Mas, segundo a Associação Comercial de Lojista dos Jardins, isso não aconteceu. Eles ainda vão manter aquelas chamadas fachadas ativas, que nada mais é do que quando você tem um prédio e a fachada do prédio possui espaço para você alugar e fazer alguma loja. Falando que as lojas vão voltar mais bonitas, mais modernas, mais conceituais. Porém, minha opinião humilde aqui é que a construção de fachadas ativas acaba um pouco com a identidade de um lugar e a história de um lugar, né? Você demolir para fazer um prédio, para construir essa fachada ativa, ao invés de você reaproveitar os prédios antigos. E eu sei que é difícil não construírem prédios para moradia, porque tá em alta, o mercado imobiliário tá em alta. Mas, por exemplo, quando a gente vê regiões do centro, seria um absurdo você destruir um prédio histórico que foi feito por um arquiteto super legal, uma coisa com história, para fazer um prédio quadrado, cinza, que a gente conhece na cidade de São Paulo, e colocar uma fachada ativa embaixo. E a gente tá vivendo uma verticalização de São Paulo e os bairros ficando cada vez mais iguais também. Isso também leva uma reflexão de que quanto mais você constrói prédios sem fachadas ativas, né, prédios, condomínios fechados, você acaba tirando a circulação de pessoas a pé ali. Então, acho que o grande ponto da Oscar Freire era que as pessoas circulavam ali. Eu lembro 1000 vezes de falar com minhas amigas, vamos na Oscar Freire tirar foto. E a gente tomava um sorvete, comia alguma coisa, comprava alguma coisa na loja. Então você tinha movimentação urbana, né? Você chamava pessoas para andar nas ruas. O que acaba acontecendo cada vez menos nas cidades de São Paulo, claro, pela insegurança. Então as pessoas estão cada vez mais se fechando em locais como shoppings ou condomínios fechados. Só que isso acaba sendo uma grande bola de neve, porque você tira as pessoas da rua, as ruas ficam mais inseguras, as pessoas não querem andar nas ruas, as lojas fecham, abrem shoppings e você tem ruas mais vazias e mais perigosas do que se você atrair as pessoas pra rua e chamar pra ter movimento e, obviamente, investir na segurança, que isso aí é outros 500. Então, assim, gente, monetariamente falando, a Oscar Freire, ela não perdeu o seu prestígio, né? Não perdeu dinheiro, ela continua sendo uma rua cara, uma rua renomada. Todo esse glamour, essa coisa, né, da marca de luxo, não vai voltar tão cedo. Mas vamos ver o que
virou, hoje em dia, que antes habitavam essas lojas de luxo. Então, gente, a Cartier hoje é uma loja chamada Vista Alegre. A Diesel é um restaurante chamado Vasto. A Lacoste é uma Bruna Tavares. A Marc Jacobs hoje em dia é uma NK. A Bulgari é uma lateral do Shops, que eu já vou falar. A Max Mara é uma Alcaçuz. A Versace é uma Lily Sarte. E aí o trio Ferragamo, Louis Vuitton e Dior virou um restaurante Cozy, uma NV e uma de Gaia. E aí a Louis Vuitton retornou para Haddock Lobo, porém com outra cara ali, em 2020, quando inaugurou o Shops. O Shops é um empreendimento da JHSF, que estão fazendo esses mini shoppings por aí. Vai abrir até um na Faria Lima, não sei se já abriu, mas estava construindo. E eles abriram de novo onde ficava, na rua ali, daquele antigo endereço da Louis Vuitton. Um pouquinho mais pra frente, abriram esses shops, então pega uma esquina inteira ali, basicamente. Por isso que o que era antes a Bulgari ali, não dá mais pra ver o que era, porque virou a lateral ali desses shops. Então, basicamente, eles estão pegando as lojas de luxo, levando para Oscar Freire de novo, porém com outra cara dentro do shopping, que lá tem restaurante, tem outras marcas que também não tinham, tem Gucci, que não tinha, né, na Oscar Freire. E é isso, gente. Então, a Oscar Freire, ela mudou bastante. Eu acho que a gente, como consumidor, pode continuar indo e tentando trazer de novo o prestígio que um dia teve. Quem sabe, eu acho que eu vi ali estudos que as marcas não pretendem voltar a investir em lojas de rua no Brasil, principalmente pela falta de segurança. Mas a gente tem aí um passado de um dia poder ter andado numa rua da Oscar Freire como se fosse uma Europa e ver uma Louis Vuitton, ver uma Dior, ver uma Cartier. E eu acho isso muito legal, gente. Mas fica aí a curiosidade pra vocês, pra quem não conhecia a história da Oscar Freire e pra quem também ficava se perguntando onde é que foi parar tudo isso, cadê todas as lojas da Oscar Freire. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Eu vi bastante comentário no meu último vídeo. Eu gostei bastante da interação de vocês, de saberem mais sobre essas histórias que às vezes ficam enterradas ali, junto com muitas coisas que aconteceram na cidade de São Paulo. Eu sou uma grande curiosa, então me deixa aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos que eu vou adorar trazer pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.